Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Encontre aí na sua Bíblia. Muitos têm a Bíblia tradução da CNBB. Nela, página 1492. Você pode encontrar aí. Tiago, capítulo 4, versículos do 6 ao comecinho do 8. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir com toda a força, com toda a coragem, com toda a fé a palavra de Deus. Repita comigo: mas Deus nos dá uma graça maior. Diga ao seu irmão sentadinho perto de você: mas Deus te dá uma graça maior. Fale para o outro que está do outro lado: Deus te dá uma graça maior. Ele resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Diante de tudo o que você enfrenta na sua vida, sejam momentos gloriosos, sejam momentos de infortúnio, muitos de nós estamos aqui nesse acampamento de oração para louvar, para glorificar, para agradecer a Deus, inclusive graças recebidas no ano passado. Nós que estamos aqui para louvar a Deus e glorificar ao Senhor, esta palavra nos garante que Deus tem para nós uma graça ainda maior. Para você que chegou aqui trazendo aos pés de Jesus as suas necessidades, para você que trouxe as suas lutas, para você que veio para esse acampamento inclusive dizendo: o que eu preciso hoje na minha vida só poderá ser obtido por meio de um milagre. Então esse acampamento de oração é para mim, porque eu preciso ter fé e preciso que Deus me ajude por meio de um verdadeiro milagre. Esta palavra está dizendo a você que, independente das dificuldades que você está enfrentando, Deus tem para você uma graça ainda maior. Deus tem uma força ainda maior do que as tribulações que você está enfrentando. E nosso Senhor te faz um convite nesta palavra: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Toca nessa pessoa que está sentada do seu lado e diga para ela: o que você mais precisa hoje é se achegar a Deus, é se aproximar de Deus. Diga para ela: você sabe o que você veio fazer aqui nesse encontro? Você veio se achegar a Jesus, que já sabe como vai ajudar você. Meus irmãos,
Deus ama você. Deus ama você, meu querido, que está aqui. Deus ama você que veio fazer conosco esse acampamento de oração. Você que de casa reza conosco agora. Muitos inclusive no seu trabalho acompanhando esse acampamento de oração. Ou pelas estradas desse nosso Brasil, desse nosso imenso Brasil de Deus. Muitos nos acompanhando fora do país, no exterior. Eu lhe digo de coração, Deus ama você. E quer que cada um de nós experimente neste exato momento o seu poder, a sua graça, nos curando, nos libertando e nos salvando. Se você não conseguia se aproximar de Deus, Deus mesmo quis se achegar a você. Se você já se encontra sem forças até para rezar, Deus veio até você. Nosso Senhor é especialista em problemas graves. Deus é especialista em situações sem solução. E Deus mesmo quis se achegar a você. Ele quis vir te encontrar. Se você já se encontra até sem forças para rezar, Ele veio ao seu encontro, porque Ele é especialista em causas aparentemente perdidas. Pois Ele nos resgatou quando já não havia qualquer esperança de solução para o problema mais grave que todos nós aqui enfrentamos na nossa vida, que é a perdição. Sem Jesus Cristo, todos nós aqui nesse acampamento de oração, sem exceção, estávamos completamente perdidos. Sem Deus, meu amigo, você está na perdição. Sem Jesus, não havia solução para nós. Jesus é a grande resposta de Deus para a sua vida nesta manhã de oração. Jesus de Nazaré, Ele foi ungido por Deus, diz a palavra do Senhor, com o Espírito Santo e com poder. E por toda parte Ele andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Onde nosso Senhor Jesus Cristo se encontra presente, Ele liberta as pessoas. Então eu pergunto a você, Jesus está aqui? Você acredita que nosso Senhor está neste lugar? Ele, diz a palavra de Deus, foi ungido pelo Pai do céu, com o Espírito Santo e com o poder. E onde Ele se encontra, Ele faz o bem, Ele cura as pessoas, e Ele liberta todos aqueles que estão cativos do inimigo, cativos do diabo. Portanto, há sim uma saída para você, há sim uma saída para este mundo, e há uma esperança para cada um de nós aqui. Sabe qual é o nome dessa saída? Sabe qual é o nome dessa esperança? Ele mesmo disse: eu sou a porta. O nome dele é Jesus. Jesus é a resposta que você está buscando para a sua vida. Ele não só traz o socorro de Deus, mas Ele mesmo é o braço poderoso do Senhor que se manifesta em nosso favor. Ele é o médico e o remédio ao mesmo tempo. É Deus conosco aqui e agora, nesse acampamento de oração, nos salvando. Neste retiro, muitos de nós vamos receber uma profunda libertação espiritual, porque Jesus está aqui. Bata no seu peito e diga: eu vou receber de Deus uma grande graça e uma grande libertação espiritual,
porque este é o bem que Deus tem reservado para todos nós que estamos aqui. E meus irmãos, isso é uma verdade, pois grande parte das batalhas que nós travamos são espirituais. Você sabia disso? Elas se manifestam no físico, elas se manifestam na nossa vida temporal, mas grande parte das batalhas que nós travamos são espirituais. Há pessoas que não sabem explicar como, apesar de toda a sua dedicação, as suas vidas se apresentam atadas, as suas vidas se apresentam amarradas. Elas não conseguem explicar por que isso acontece, e elas não conseguem se realizar pessoalmente. Elas sentem que a sua vida amorosa é um fracasso, nem conseguiram encontrar sequer, muitas delas, um trabalho onde elas pudessem se dedicar de corpo e alma. Então, quando olham para a própria vida, dizem assim: a minha vida não avança, a minha vida não deslancha. Eu sou uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, eu até tenho dinheiro, mas aqui dentro de mim tem alguma coisa que não se realizou. A minha vida está passando e eu não me sinto feliz. Quem tem acompanhado a Canção Nova nesses últimos tempos, no Sorrindo para a Vida, eu tenho feito questão de contar um episódio da vida de São Bento que muito me chamou a atenção. Quando São Bento ele quis expandir o seu mosteiro a fim de realizar a missão que Deus lhe pedia, os monges, juntamente com alguns pedreiros, foram avisar a São Bento que não seria possível. Eles mesmos, os monges e os pedreiros, eles já estavam desistindo, pois havia do lado do mosteiro uma pedra que inexplicavelmente ninguém conseguia retirar. Não era nada excepcional, porque um mosteiro cravado na montanha, a coisa mais natural que tem à volta dele, ao redor dele, são rochas. Era um obstáculo natural. A única coisa que tinha de diferente é que aquela rocha ninguém conseguia retirar. São Bento foi até lá, rezou e teve a imagem de um demônio sentado sobre a pedra. Depois, fazendo o sinal da cruz, ele rezou e expulsou aquele mal. Assim que ele fez a oração, logo em seguida, poucos homens conseguiram facilmente remover a pedra. Às vezes acontece que o maligno se assenta sobre um obstáculo natural na nossa vida, e por isso ele se torna uma fonte de opressão que nos amarra. Tem coisas que na nossa vida não são extraordinárias, não são excepcionais, são coisas naturais. Todos nós aqui enfrentamos dificuldades, todos nós aqui enfrentamos obstáculos na nossa vida, coisas naturais. Mas às vezes sobre essas coisas naturais, um problema na família, uma dificuldade financeira, uma enfermidade que nós temos que tratar, às vezes sobre situações naturais que nos envolvem, vem o mal e se assenta sobre elas, e depois a gente não consegue mais remover aquela dificuldade. E infelizmente muitas pessoas nem esperam esses obstáculos naturais. Tem gente que vive procurando problema, criando onde não tem, arrumando pedra para o maligno sentar e emperrar a sua vida. Desde o exato momento em que o demônio veio contra nós, é que Deus nos prometeu a sua salvação, o seu socorro. Você leu comigo esta palavra? Aqui tem uma garantia de Jesus para mim e para você. Resista à tentação, faça frente à opressão do maligno, e ele fugirá de você.
Você está enfrentando uma grande batalha espiritual. Eu tenho uma boa notícia para te dar: você não está enfrentando sozinho. Deus está com você. E essa pedra no seu caminho, pela força da Santa Cruz, vai ser removida. Não importa que o mal tenha acampado em cima deste obstáculo natural da sua vida. Sozinho você não tem força de remover, mas pela graça de Deus, pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai vencer esta opressão, porque a palavra de Deus nos promete. E eu repito, desde o exato momento em que o maligno se colocou em batalha contra nós, o próprio Senhor, nosso Deus, nos prometeu a salvação, quando Ele disse a serpente. Aí você vê que a nossa oração não foi por acaso, muito menos coincidência. Na oração que nós acabamos de rezar, houve e há uma inspiração de Deus para o que Ele já está realizando em nós agora. Qual foi a promessa que foi feita? Em que palavra esta promessa está registrada? Naquela em que o Senhor diz: porém hostilidade entre ti e a mulher, disse o próprio Deus ao maligno. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela, ela te esmagará a cabeça. O que você está vendo ali naquela imagem de Nossa Senhora? Esta promessa registrada. A cabeça do maligno esmagado sob os pés de uma mulher. O gênero humano mais frágil do que os anjos, porque os demônios são anjos decaídos. Mas por uma promessa de Deus, uma vitória garantida. O fraco vai vencer o forte, o ser humano vai vencer o mal, porque Deus está com ele. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não importa o mal que tenha se abatido sobre a sua casa, sobre a sua família, Jesus Cristo é poderoso para libertar todos da sua família. Você acredita nisso, sim ou não? Sim ou não? Diga: eu acredito que Deus é mais forte que todo mal que tenha se abatido contra nós. Meus queridos, Jesus é o descendente da mulher que esmaga a cabeça do inimigo, a serpente infernal que dominava sobre o mundo é arremessada ao inferno. É vencida, é derrotada, porque Jesus é aquele que tudo pode e nada pode contra Jesus. Ele é o único vencedor de Satanás e do seu mundo tenebroso. Tanto que Ele nos diz, e nós não podemos esquecer desta palavra de nosso Senhor. Ele diz a mim e a você, nos avisando e nos consolando. Existe um aviso de nosso Senhor para você a respeito das dificuldades. Um aviso que aquelas pessoas que desconhecem, sofrem e padecem por não conhecer. Jesus, Ele mesmo diz: a mim e a você, no mundo você vai passar por aflições. Mas coragem, ânimo. Eu já venci esse mundo. Eu digo a você nesta manhã de oração: você vai passar por dificuldades, você vai passar por aflições. Talvez o meu recado já esteja chegando atrasado para você, porque você vai dizer: não vou não, Márcio, já estou passando. Só que tem uma parte do recado que chegou na hora certa. Você vai passar, você está passando, mas ânimo, coragem, porque esta dificuldade já está vencida em nosso Senhor Jesus Cristo. Coragem, eu venci o mundo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa,
Ele vem não só para dar, Ele também vem para tirar. Ele vem não só para fazer viver, Jesus também vem para matar. Jesus veio matar o que não deixa você viver. Jesus veio destruir aquilo que antes nos destruía. Ele veio tirar, Ele veio arrancar tudo que está aos poucos matando você, tudo que não deixa você ter uma vida de verdade. Ele não veio resolver este ou aquele problema, Ele não veio aliviar esta ou aquela situação que te faz sofrer, não. Ele veio acabar com o que está destruindo você. O sangue de Jesus derramado na cruz matou a raiz que origina todo este mal na nossa vida. O sangue de Jesus, gente, matou na raiz a fonte dos nossos males, que é o pecado. Porque o nosso pecado nos afastou de Deus. Por isso esta palavra vem dizer para mim e para você: está na hora de você resistir ao mal, está na hora de você resistir ao pecado. E isso que está envenenando a sua vida vai fugir de você. Chegou a hora de você voltar para Deus. Aproxime-se de Deus. E Deus, com todo bem, com toda a graça, vai se achegar a você, porque o nosso pecado nos afastou de Deus e nos tornou escravo das nossas paixões e também escravo de Satanás. Nós caímos numa armadilha da qual nós não poderíamos escapar, uma armadilha da qual nós não poderíamos sair. Isso aconteceu como se no momento de loucura nós tivéssemos nos vendido a alguém em troca de mixaria. Assisti uma vez um filme em que um rei tinha dado uma festa e um mendigo, num surto de loucura, entrou na festa, e o rei resolveu não expulsá-lo, resolveu fazer dele uma atração, uma brincadeira. Jogou um pedaço de carne para ele, ele comendo igual um cachorro. Depois perguntou por quanto é que ele vendia a própria liberdade. E ele pôs um preço alto, o mendigo. E o rei, rindo, jogou para ele as moedas que ele tinha pedido, as moedas de ouro. Mas no momento em que ele pegou as moedas, ele já não pertencia a si mesmo, porque ele tinha se vendido. E uma vez que ele não se pertencia porque ele tinha se vendido, tudo que ele tinha pertencia à pessoa que o comprou. Olha que cilada. E aquelas moedas que ele tinha recebido foram tiradas dele, porque elas voltavam para o antigo dono, que o havia comprado com tudo que ele tinha, e ele foi metido numa cela. Parece uma loucura, né? Parece, não é? Só que nós fazemos exatamente a mesma coisa quando nós sacrificamos a nossa liberdade e a nossa vida espiritual em troca de um prazer barato, em troca de um pecado. Só que ao nos vendermos, nós passamos a pertencer a quem nos comprou, inclusive com a mixaria que nos deram. E a partir daquele momento, não importa o que você faça, não importa o quanto você trabalhasse, jamais você poderia comprar a sua liberdade de volta, pois tudo que você conseguisse juntar pertencia ao seu comprador. Gente, o pecado faz com que a gente se venda ao maligno. E uma vez que nós estamos vendidos, não importa o que a gente faça, nós havíamos nos tornado propriedade dele. Mas ao perceber isso, nosso irmão mais forte, o primogênito de todos, o filho unigênito do Pai,
Nosso irmão mais forte, ao perceber que nós estávamos escravizados, ele paga a nossa dívida e ele nos arranca das garras do opressor. Aconteceu conosco o que se dá em alguns lugares com pessoas viciadas em drogas. Essas pessoas viciadas, que não tendo como pagar a droga que usou, o traficante a obriga a traficar. Você sabe que isso acontece em muitos lugares do nosso país. É uma pessoa de família, uma pessoa de bem, às vezes um garoto, às vezes uma moça, que no momento de fraqueza, de tristeza, de desajuste familiar, vai buscar o seu refúgio na droga, para ver se encontra algum alívio para a dor que sente no seu coração, na sua alma. E depois que experimentou a primeira vez, não consegue mais ficar sem a droga, e vai queimando todo o dinheiro que tem. Daqui a pouco começa a roubar dentro de casa, para poder pagar a droga que vai usar. Chega uma altura que a família percebe que está sendo roubada, esconde tudo que tem de valor, às vezes nem permite que a pessoa entre mais em casa sozinha. E ela, como é dependente, começa a pegar droga fiado com o traficante, pegar droga para pagar depois. A dívida vai se acumulando. Chega uma altura que o traficante dá um ultimato: ou você paga o que você deve, ou você vai morrer. A pessoa desesperada começa a perguntar: mas o que eu vou fazer? Me dá uma alternativa. Ele diz: eu tenho uma alternativa para você. Você vai trabalhar para mim. Quando é homem, coloca para traficar. Quando é mulher, às vezes coloca para se prostituir. Você vai pagar a sua droga se deitando comigo, se deitando com os meus colegas. A pessoa é obrigada a traficar, é obrigada a trabalhar para aquele bandido. E se o trabalho que ela fizer não for satisfatório, o que é que o bandido faz? Manda matá-la. Manda matar a moça depois de estuprá-la inúmeras vezes. Manda matar o rapaz quando ele não dá conta de pagar a dívida, nem mesmo vendendo droga. Jesus, vendo a nossa condição miserável, Jesus tomou sobre si tudo que pesava sobre nós e cravou na sua cruz. Jesus pegou tudo que estava contra nós, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas loucuras, as nossas perversões. Você que se sente uma pessoa pervertida, você que não controla os sentimentos dentro de você, você que muitas vezes se acha uma pessoa louca, você que pensa que em um momento de crise ou num momento limite você seria capaz de fazer coisas absurdas. Eu tenho uma notícia para você: todo esse lixo que está dentro do seu coração, na verdade já foi crucificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou isso para Ele, Ele cravou na cruz. E o Pai, vendo o amor de seu Filho por nós, assinou embaixo, dando-nos completa absolvição. Você consegue entender isso? Todos nós que estamos aqui nesta manhã, nos colocando debaixo da cruz de nosso Senhor e recebendo sobre nós o seu sangue precioso, nós estamos, por graça de Deus, absolvidos de todos os nossos vícios, de todos os nossos pecados, de todas as nossas loucuras, de todas as nossas perversões. Se você entender isso, esse acampamento de oração já valeu a pena. Entender o que, Márcio? Entender que Deus não tem nada contra você, Deus não tem nada contra nós. Deus nos ama e não tem nada contra nós. Nós estamos em paz com Deus, porque sabe o que aconteceu com os nossos pecados? Eles foram dissolvidos no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é o Deus do perdão. Repita comigo: nosso Deus é o Deus do perdão. Diga para o seu irmão: o seu Deus
é o Deus do perdão. Às vezes nós topamos com pessoas maravilhosas, mas que têm uma outra confissão religiosa. Acreditam em Deus, são tementes a Deus, mas tem uma coisa que elas não conseguem entender na nossa fé, porque elas não conseguiram ainda fazer uma experiência de que Deus é Pai, de que Deus é amor e de que Deus é perdão. Deus não quer a sua perdição. Olha aqui nos meus olhos, por favor. No coração de Deus não está escrito que nenhum de nós aqui vai para o inferno. Não está. No coração de Deus está escrito que há um lugar para mim e para você no céu. Nosso Deus é o Deus do perdão. Então por que tantas pessoas se sentem como mortas e outras ainda dizem que querem morrer? Se Deus é o Deus do perdão, por que tem gente sem vida? E inclusive gente querendo se matar? Você sabe por quê? Porque não é quando a pessoa para de respirar que ela morre, e sim quando ela começa a se afastar de Deus. Sabe quando a sua vida começou a perder a graça? Sabe quando a sua vida começou a se tornar uma vida triste? Sabe quando o sofrimento começou a dominar você? Porque sofrimento todo mundo tem. A diferença é que uns não se deixam dominar pelo sofrimento e outros são escravos do sofrimento. Você sabe quando que o sofrimento começou a dominar você ou começou a dominar a mim? Quando nós fomos devagarinho nos afastando de Deus. Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, é nessa hora que ela começa a morrer. Por isso São Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz com toda a propriedade: vocês estavam mortos por causa das vossas faltas, e Deus deu vida a vocês. Deus vivificou vocês juntamente com Cristo. E São Paulo continua num êxtase maravilhoso a explicar para aquelas pessoas: o Senhor nos perdoou todas as nossas faltas. Ele apagou o documento de dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando-o numa cruz. Sendo assim, uma vez que isto é verdade, nesse acampamento de oração, você pode recorrer a Deus com toda a confiança. Nesse acampamento de oração, mais ainda, hoje, neste dia, você pode recorrer a Deus com toda a confiança, porque mais nada separa você do amor e da bondade de Deus. Os seus pecados foram apagados e perdoados graças ao sangue de Jesus, que rezou por você no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus não somente ouviu, como também Ele atendeu este pedido de Jesus: confie. Jesus foi escutado, e o Pai do céu já perdoou você. Põe a mão sobre o seu coração e diga: eu sou uma pessoa perdoada, porque Jesus conquistou esse perdão para mim na cruz. Então, nesse acampamento de oração, eu posso me achegar a Deus e pedir a Ele o que for, porque o Senhor está me ouvindo. Então eu quero fazer um pedido para você que está conosco agora rezando. Eu sei que você chegou aqui trazendo com você a sua história de vida. Eu quero te pedir uma coisa: fique só com o que é bom e esqueça o que não presta. Esqueça da sua vida aquilo que não presta. Esqueça o que passou, porque Jesus já esqueceu. Aquilo que no seu passado foi vergonha e foi pecado, já está apagado. E se Deus já esqueceu, por que você vai ficar lembrando?
Quando Deus perdoa, Ele perdoa para sempre. Ele não pede contas do que nós fizemos, desde que nós estejamos arrependidos, desde que nós tenhamos recorrido ao seu perdão. A graça de Deus, ela purifica o nosso passado, gente, de tudo que é nocivo, de tudo que nos oprime, os nossos medos, as nossas culpas, as nossas lembranças dolorosas, as nossas mágoas, as nossas dependências afetivas. O Senhor, Ele nos perdoa e nos liberta, purifica o nosso passado de tudo aquilo que insiste em voltar para nos prejudicar. Jesus, o enviado do Pai, Ele pegou todo o lixo que nos envenenava, sobretudo o pecado, e jogou nas profundezas do abismo. Ele fez sumir de uma vez por todas o mal que eu e você cometemos. É impossível resgatar um pecado que foi confessado. Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Dá uma cutucadinha no seu colega aí e diga: é impossível que Deus se lembre de um pecado seu que você tenha se arrependido e confessado. Uma vez eu tive que rezar por uma pessoa que estava debaixo de uma tremenda opressão diabólica. A pessoa estava de verdade endemoniada. E naquele dia era justamente o dia que eu ia confessar, mas eu não tinha confessado. Então eu estava voltando do seminário, porque nessa época eu era seminarista. Estava subindo as escadas da casa onde eu morava. E à medida que eu ia me aproximando do apartamento onde nós morávamos, onde era a casa da Canção Nova, ali no Rio de Janeiro, eu ouvia uns uivos. Eu ouvia barulho de osso batendo no chão. E eu via o piso da casa onde eu morava tremendo. E dentro de mim eu pensava assim: Senhor, que não seja o que eu estou pensando que é. Que não tem uma pessoa lá num estado ruim desse me esperando. Se tiver, que já tem alguém rezando por essa pessoa. Tem compaixão de mim, Jesus. Eu estou cansado, eu não almocei ainda, era 1h30 da tarde, estava voltando da aula no seminário. Eu não almocei. Eu não quero rezar por uma pessoa nesse estado de agora, de jeito nenhum. A hora que eu pus a mão na maçaneta, alguém me ajudou a abrir a porta e disse assim: Márcio, tem uma pessoa lá na capela esperando você. Falei: mas vocês não rezaram? Nós? Imagina, negócio feio daquele, eu não vou entrar lá não. Eu sentei na cozinha lá de casa, baixei a cabeça, e me deu uma vontade de chorar que você não tem ideia. E eu me lembrei, para me ajudar, eu ainda lembrei que alguém tinha dito que quando a gente reza por pessoa nesse estado, aquele espírito maligno que está nela, se a gente tiver pecado não confessado, ele conta para todo mundo. E a minha confissão estava marcada para 6 horas da tarde. Eu falei: é agora. Quem vai contar os meus pecados tudo na frente de todo mundo? Que vergonha que eu vou passar. Mas é engraçado que quando Deus dá a gente um carisma, o dom de rezar por alguém, esse dom não é nosso, ele está em nós, ele é de Deus, está em nós para os outros. E junto com o carisma, Deus sempre nos dá o sentimento da compaixão pela pessoa. Enquanto eu ficava com medo do que pudesse acontecer comigo, eu ouvia essa pessoa batendo contra o chão da capela. O meu coração foi se enchendo de compaixão. Aí eu mudei a minha oração. Eu disse: meu Deus, se eu entrar lá e aquela coisa que está na pessoa contar os meus pecados, eu mereço. Eu não tenho que ter vergonha de ver os meus pecados contados. Eu tenho que ter vergonha de pecar, mas de reconhecer eu não tenho que ter. Se tiver que enfrentar essa vergonha, eu vou enfrentar. Se tiver que assumir o meu pecado diante dos outros, eu vou assumir. Mas o que eu te peço, meu Senhor, é que a minha fraqueza não seja um empecilho para o Senhor libertar esta pessoa. E depois fui lá rezar por ela. Gente,
em toda a história da minha vida, das vezes que eu rezei por pessoas oprimidas, foi a libertação mais rápida e mais eficaz. Porque eu entrei naquela capela humilhado, sabendo da minha fragilidade, inclusive dos meus pecados que me acompanhavam. E você talvez pergunte: mas Márcio, e os seus pecados? O negócio não contou? Não, porque o que eu fiz antes foi justamente confessar os meus pecados diante de Deus. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de passar por um sacerdote, mas eu tinha colocado com arrependimento sincero os meus pecados nas mãos de Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados, Deus não lembra mais do que nós fizemos e não permite também que o demônio venha jogar o nosso pecado na nossa cara. Por isso a palavra do Senhor nos diz: Ele novamente nos manifestará a sua misericórdia. Ou na tradução da Ave Maria diz assim: Ele vai nos perdoar de novo. Feliz de você que veio para esse acampamento de oração, porque o que Deus preparou para você é muito maior do que você imagina e veio buscar. E eu quero tomar para mim e dizer para você as palavras do profeta Miqueias: Deus vai nos perdoar de novo, Ele vai nos manifestar a sua misericórdia, Ele vai calcar aos pés as nossas faltas, e Ele vai lançar no fundo do mar todos os nossos pecados. Por isso, meu querido, fique em paz, pois é o Senhor quem lhe assegura por meio do profeta Jeremias. Depois, se você quiser, você pode até ver lá, Jeremias 31, 34. O Senhor nos diz: de seu pecado nunca mais me lembrarei. O que é que o Senhor te diz? Eu digo e você repete: de seu pecado nunca mais me lembrarei. Deus está lhe dizendo nesta manhã que o que passou, passou. Esse acampamento será o acampamento da sua vida nova, que está começando agora, pela sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Do seu pecado nunca mais me lembrarei. Não tenha medo, porque Deus não te acusa. Nosso Senhor não te acusa e ninguém poderá te acusar. Aproxime-se hoje do Senhor, diz a palavra. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Ele não esfregará os seus pecados no seu rosto, porque ao olhar para você, o que Deus vê não é um pecador. Nós somos pecadores e precisamos nos reconhecer assim diante de Deus. Mas quando Deus olha para você, o que Deus vê é um filho amado e querido, que voltou para os braços do seu Pai. Deus não vê as coisas vergonhosas que você fez, mas Ele te recebe com alegria, porque o sangue de Jesus já lavou e purificou você, e a cada um de nós que está aqui completamente. Por isso eu digo a você que esse é o acampamento da sua nova vida, porque o grande milagre que nós recebemos, gente, é Deus com a gente. Eu não quero um milagre de Deus, eu quero que Deus seja o milagre da minha vida, porque um milagre passa, um só passa. Uma pessoa que tem uma perna curada, isso vai passar. O dia que ela morrer, essa perna curada vai apodrecer. Quantas pessoas que foram curadas por nosso Senhor de cegueira, era cega fisicamente, recebeu um milagre comprovado, voltou a enxergar. Você abriu o túmulo dela, cadê os olhos? Os vermes comeram. Um milagre passa. Um milagre eu não quero não.
Eu quero todos os milagres. Eu quero Deus na minha vida. Porque se você tem Deus com você, não vai te faltar nada. E pela fé nós tomamos posse do grande milagre que é Jesus na nossa vida. Com Deus, você vai poder mudar o que você está vivendo. Você precisa acreditar nisso. Que com Deus você pode mudar a história da sua vida. Porque nosso Senhor não nos trouxe aqui só para nos curar as nossas feridas abertas. Deus nos trouxe aqui não só para fechar as nossas feridas e perdoar as nossas culpas. Não é como uma enfermaria de gladiadores, não é? Onde a pessoa está sempre combatendo, está sempre sendo arrebentada. Aí leva a pessoa lá para dentro, emenda os ossos, engessa a pessoa, costura as feridas, para logo em seguida ela ser colocada no campo, para ser destroçada outra vez e se arrebentar todinha. Não. Além de livrar você das amarras de um passado marcado por tristeza, por mágoas, por pecados, Jesus está aqui agora, e Ele quer lhe dar a força, a capacidade e o poder de mudar tudo que você está vivendo. Eu te pergunto, você quer? Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? Que ao fim desse acampamento de oração, você vai sair daqui com uma força capaz de mudar tudo o que você está vivendo. E isso Jesus quer e vai lhe dar. O Senhor, Ele quer libertar você, para que você possa ter uma vida boa, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria no Espírito Santo. O que acontece quando nós queremos ou quando nós nos permitimos viver longe de Deus? Você já se perguntou isso? O que acontece quando uma pessoa quer viver longe de Deus? Ou o que acontece quando uma pessoa se permite viver longe de Deus? A pessoa que se afasta de Deus, na exata medida em que ela faz isso, ela vai se escravizando, ela vai se tornando fraca, ela vai sendo arrastada pela tentação para o mal. À medida em que uma pessoa vai tirando Deus da vida dela, ela vai se dando sem perceber ao mal e ao maligno. Sem Deus, você vai passar a sua vida fazendo o mal que você não quer e incapaz de fazer o bem que você deveria fazer. Isso vai ser para você como uma canga pesada, como uma corrente que te prende e que faz você gemer à espera de socorro. Acontece algo parecido como com um caso que se deu nos Estados Unidos. Vi num desses canais de reportagem de saúde, em que uma mulher ela desenvolveu um tumor do mesmo tamanho dela. Qual a sua altura? Não ouvi. Você não sabe a sua altura? Vamos botar uma fitinha ali atrás para medir, para a gente dizer. Qual a sua altura? Eu vou fazer essa pergunta, você pode responder só no pensamento, tá bom? Quanto você pesa? Precisa falar em voz alta. Mas vou falar quanto que aquela mulher pesava. Ela pesava 160 quilos. Ela era magra. 80 era dela, 80 era do tumor. O tumor dela pesado na balança marcava 80 quilos. Ele se deu nas costas, foi um caroço que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ela ficou igual um caramujo. Você já viu um caramujo? Já ficou daquele jeito ali. Uma pelota enorme nas costas dela. Os médicos não queriam operar porque o tumor ele estava numa região muito delicada. Ela poderia ficar
tetraplégica, se houvesse um erro cirúrgico. Então nenhum médico quis se arriscar quando o tumor era pequeno. Ele foi crescendo, e você sabe que o tumor, ele é vascularizado, você sabe disso, né? Vai sangue nele, vai carne nele. Quando a pessoa come, ela come para ela e para o tumor. Ele sugava as energias e fazia aquela mulher sofrer terrivelmente. Os médicos não queriam operá-la, pois era grande o risco de morte ao separá-la agora de um tumor daquele tamanho. Só que um médico ficou compadecido, porque ele viu que aquela mulher ia morrer se ninguém fizesse nada. Ele ficou compadecido ao vê-la naquele estado, e ele fez a cirurgia libertando-a daquele mal. Jesus, ao ver que nós não tínhamos vida verdadeira, que nós sofríamos escravizados pelo tumor do pecado, Ele arrancou esse tumor de nós com a sua cruz e cauterizou com o seu sangue, deixando-nos totalmente livres daquele corpo de pecado. Nós fomos sarados, nós fomos acolhidos nos braços abertos de Jesus. Desde então o mal já não tem domínio sobre nós. O mal não tem domínio sobre você. A gente se deixa dominar porque a gente é bobo. Eu lembro quando eu era criança, às vezes tinha uns molequinhos miudicos assim, mas corajosos. Eles enfrentavam e batiam num grande, por uma simples razão: porque o grande não sabia o tamanho que tinha e acreditava que aquele pichotinho era mais forte do que ele, porque se convenceu de uma mentira. Como que um moleque com metade do peso, com metade do tamanho, vai bater no outro com o dobro da sua altura? Não bate, gente. Pode se esforçar, pode causar um prejuízozinho, mas não bate. Só que aquele molequinho, eu vi dominar muito rapaz mais forte, mais alto do que ele, porque eles não acreditavam em si mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que o demônio tem dito para você no seu coração é mentira. Ele é o pai da mentira. Você já não está mais sob o domínio dele, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus e libertado de todo mal por nosso Senhor. Você é uma pessoa livre. O mal não tem domínio sobre nós, e nós já não temos que nos sujeitar a ele, nem fazer o que ele manda. Com Jesus, o que passou, passou. E olha, a tentação muitas vezes fica dizendo para nós: Deus não vai te atender, Deus não está ouvindo você, você não merece graça nenhuma, você vai para esse acampamento de oração, você vai perder o seu tempo, porque Deus vai atender outras pessoas, você vai ouvir testemunhos bonitos, mas a sua vida não vai ser transformada. Eu tenho algo para lhe dizer: isso é mentira. O que passou, passou, e Jesus Cristo está inteirinho aqui à sua disposição para receber você, para ouvir a sua oração, para te atender. Com Jesus, o que passou, passou. O mal que antes nos oprimia e dominava com acusações, com tristezas, com medos, com vícios, perdeu todo o seu poder sobre nós. Nós já não temos que nos curvar sob o seu peso, nem atender às suas solicitações. Nós não temos, mas por amor e gratidão nós atendemos a Jesus, que nos libertou e amparou. Sim ou não? Sim, com certeza. A obra de Deus, a obra que Deus já está fazendo em nós aqui nesse acampamento, já está fazendo, não é que vai fazer. A obra que Deus já está fazendo em nós é maravilhosa, maravilhosa. Em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos novas criaturas. Em Jesus, gente, tudo que era velho passou. O homem velho morreu. Pela fé, pela força da oração e pelos sacramentos que nós vamos receber aqui nestes dias, nós somos agora completamente novos. Você aceita isso?
Você já deve ter ouvido muitas vezes aquele jargão, aquele modo de dizer meio clichê, que alguém chega e diz assim: você aceita Jesus? É verdade, é uma palavra verdadeira, é um convite verdadeiro, mas tudo que é usado de qualquer jeito se desgasta. Então hoje a gente vê muitas vezes as pessoas brincando com esse termo: você aceita Jesus? Mas eu quero te dizer, aceitar Jesus é aceitar que hoje Ele faça você voltar para casa uma pessoa completamente nova, diferente da que chegou aqui. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo não é teoria, foi para que você fosse livre, que Cristo libertou você. Agora nós não estamos sozinhos, nós contamos com a força de Deus para vencer o pecado, para vencer o maligno e todo o mal. O que antes nos mantinha aflitos, angustiados e preocupados, já perdeu todo o seu poder e sua influência sobre nós. O grande motivo pelo qual o Pai do céu quis que você estivesse aqui nesse encontro de oração é para que você permita a Jesus te dar uma vida cheia de paz e alegria, a vida cheia de paz e alegria que Ele veio trazer. Talvez você veio para cá pedir a Deus a graça de uma cura física, talvez você veio para cá pedir o resgate do seu matrimônio, talvez você veio para cá pedindo ao Senhor para que a sua vida emocional aconteça, talvez você veio para cá pedindo a Deus que te livre de um grande perigo que você está correndo, talvez você veio pedir a Deus que dê a você a graça de encontrar meios para pagar uma dívida. Posso falar para você um segredo baixinho? Posso? Isso aí é só a gorjeta, é o trocado que o Pai do céu vai pôr no seu bolso escondido, porque o que Ele preparou para você é uma vida cheia de paz e alegria, sem a qual você não deve sair daqui. Você precisa dizer isso para Deus: Senhor, eu não vou sair dessa canção nova, eu não vou sair desse acampamento sem antes receber essa paz e esta alegria que o seu filho veio trazer para mim. Mais do que resolver um problema, mais do que livrar você de um sofrimento, uma doença ou um vício, nosso Senhor vai te dar uma vida tão abundante que você vai transbordar. O que você vai levar para sua casa vai ser tanto que não vai caber em você. Sua família vai olhar para você e vai dizer: tem mais lá onde você buscou, porque eu também vou. Porque quando nosso Senhor entra na nossa vida, gente, Ele transborda em nosso ser. Jesus é o abraço cheio de amor com que o Pai do céu recebe você que caiu no pecado, com o qual o Pai do céu recebe você que tem se sentido fraco, para que onde o mal foi grande, onde o sofrimento foi demais, seja ainda maior a força salvadora de Deus. O amor de Deus por você é muito maior que todas as tribulações que você está enfrentando. Por isso esta palavra começou nos dizendo: Deus dá uma graça ainda maior. Deus ama você com um amor infinitamente maior do que as dores que você está suportando, do que as tentações que você está enfrentando. Então tenha confiança, tenha coragem. Você não veio aqui para assistir o que vai acontecer, você veio aqui para buscar a graça de Deus. Foi ou não foi? Recuse-se a voltar para sua casa sem ela. Diga para Jesus: eu estou aqui, Senhor, contigo, e não abro. Tenha confiança, nosso Senhor vai amparar você. Veja, Jesus já passou por tudo isso que você está passando em sua vida, e Ele conhece suas alegrias, seus temores. Por isso Ele já sabe como vai te ajudar e te dar a paz em todos os campos da sua vida. A palavra de Deus, ela conta a história de um homem atormentado numa cidade chamada Gerasa. Era o Gerazeno. As pessoas que o conheciam
haviam tentado ajudá-lo, pois ele estava tão atormentado que ele vagava pelos cemitérios, gritando e ferindo-se com pedras. Alguns tentaram acorrentá-lo para impedi-lo de fazer mal a si mesmo. Mas uma mistura de ódio, de desespero, somados com uma força espiritual diabólica, fazia com que aquele homem despedaçasse as correntes e se livrasse. Conta São Marcos que aquele homem não tinha sossego, ele não podia descansar. Um tormento enlouquecedor o assombrava noite e dia. Você pegar lá, você vai ver que isso está claro no Evangelho. E a ideia de morrer como meio dele colocar um fim a esse sofrimento parecia para ele uma coisa assim tão natural, tão viável. Se eu morrer, pelo menos essa dor vai acabar. Que ele passou a morar nos túmulos. Você teria coragem de dormir numa cova no cemitério? Você teria? Você teria coragem de deitar do lado de uma sepultura à noite, sozinho? Pois ele fazia isso constantemente. E como ninguém conseguia conter aquele homem, então deixaram de lado. Mas não Jesus. Jesus não deixou aquele homem de lado. Jesus não o abandonou, pelo contrário. Ele vai ao encontro daqueles que todos abandonaram. Jesus tem compaixão daquele homem, acredita nele. Independente do que ele tenha feito de pecado, independente do que deu causa àquela opressão espiritual, culpado ou não, não importa. Jesus foi ao encontro dele. O mal que havia prostrado aquele homem vinha agora correndo colocar-se aos pés de Jesus. Jesus liberta aquele homem, cura-o, devolve-lhe a vida e a paz. Porque para Jesus tudo tem remédio. Mais ainda, Jesus devolveu para aquele homem a dignidade que ele tinha perdido. Devolveu a calma, devolveu o perfeito juízo. Jesus, quando o cura, Jesus não fala sobre o seu passado, não fala sobre o que passou, porque o que passou já não importa. Nem mesmo Jesus o repreende ou condena, ao contrário. O que Jesus mostra para ele? Uma vida nova, cheia de possibilidades que o espera. Jesus vira para aquele homem e diz para ele o que vai dizer para nós amanhã, no final da nossa missa, nos enviando para casa. Jesus olha para aquele homem e diz: vai para casa, vai para junto dos teus e conta para eles tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. É o que o Senhor nos diz. Num outro episódio, havia um homem que era paralítico e vivia ao lado de uma piscina milagrosa. Como pecador e enfermo, ele estava condenado a morrer ao lado daquela piscina, sem receber aquilo que poderia restabelecê-lo. Estava condenado a morrer ali. Tratamentos e remédios não bastaram para curar aquele homem. Sua família, os seus amigos, depois dos recursos empregados, há 38 anos, esse homem estava ali. Há 38 anos, sua família e os seus amigos o havia abandonado ali com os outros enfermos, para que ele pudesse morrer. Tudo fora tirado daquele homem. Ele perdeu os seus amigos e ele perdeu as suas chances. Quando Jesus conversa com ele, ele conta isso. Ele diz para Jesus: eu não tenho ninguém que me coloque nessa piscina milagrosa. E quando eu tenho um fôlegozinho e estou indo, outra pessoa passa na minha frente. O que ele estava dizendo? Eu não tenho ninguém, e as minhas chances, sempre que eu tenho uma, são tiradas de mim. Ele mesmo já havia desistido. Ele mesmo já havia esquecido de lutar, pois ele começa a se desculpar quando Jesus pergunta para ele se ele quer ficar curado.
Em vez de ele dizer que quer, ele começa a dar desculpas. Você sabe por quê? Porque parecia normal para ele viver ali abandonado. Ele estava convencido de que para ele não havia nenhuma esperança de salvação e de recuperação neste mundo. Mas Jesus, cheio de compaixão, decidido a pôr fim naquela situação lamentável, Jesus lhe deu um futuro, quando todos os seus amigos, parentes, conhecidos lhe haviam negado uma chance de viver, quando todos os seus amigos e conhecidos o haviam enterrado no passado. O que Jesus vira para aquele homem e diz? Levanta-te, pega a tua maca e anda. Jesus não abandonou aquele que todos haviam abandonado, ao contrário, deu uma vida nova àquele que os médicos e os remédios não puderam ajudar. Repita comigo: para Jesus, nem tudo tem que continuar como está. Para Jesus, não há casos perdidos. Escolhe alguém que está sentado perto de você e diga para esta pessoa: para Jesus, nem tudo na sua vida tem que continuar como está. Para Ele não há casos perdidos. É verdade. Vamos ficando de pé. A vida de ninguém termina, meus irmãos, nem sequer com a morte, porque para Jesus ninguém está condenado à morte, tudo tem solução. Tanto que ele continua dizendo para aquele homem: olha, presta atenção que você está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Repita comigo: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que é que pode ser pior do que uma pessoa toda entrevada, abandonada pelos parentes e pelos amigos? Jesus diz que o pecado é coisa pior do que uma doença que entreva a pessoa. Jesus, nesta palavra, nesta passagem, ele ensina que o pecado é fonte de desequilíbrio e enfermidade. Feliz este paralítico que encontrou cura, perdão e vida nova através de Jesus crucificado. Feliz de você que veio nesse acampamento de oração, talvez carregado pelos seus amigos, porque você nem queria vir, talvez arrastado por uma doença, porque você não via outra possibilidade senão recorrer a Deus. Feliz de você que nesse acampamento veio encontrar Jesus e já está recebendo perdão, cura e vida nova. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Levanta bem alto as suas mãos. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus e com a nossa história. Feche os seus olhos um pouquinho e vamos rezar agora, porque nós temos fé nesta palavra, nós temos fé nesse ensinamento que nós acabamos de receber, e nós queremos que essas graças atinjam também a nossa família. É verdade? Sim ou não? Então reza comigo agora. Pai santo, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor, nós colocamos em Tua presença a nossa família, Senhor, sempre tão afligida pela tentação e tão necessitada do Teu amor divino. Nós nos unimos agora a todos que, espalhados pelo mundo inteiro, enfrentam com fé os mesmos sofrimentos e desfrutam também das mesmas alegrias que nós. Senhor, nós louvamos e agradecemos pelo amor que existe em nosso lar, porque somos uma família, porque o Senhor nos deu um ao outro,
Obrigado pelo sacramento do matrimônio que nos une e protege. Hoje, precisamente neste momento, com muita fé e confiança, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família ao Senhor. Eu entrego cada um que faz parte de nossa família em tuas mãos, meu Deus. Não só marido e mulher, mas a família foi unida por Deus. O que Deus uniu, o homem não separe. Nós suplicamos por esta palavra. Abençoa a nossa família, Senhor. Tu disseste nesta palavra que o Senhor tem para nós uma graça maior, que se nós resistirmos ao mal, ele vai ser expulso, exorcizado da nossa vida, que se nós nos achegarmos a Ti, Tu te achegarás a nós. Nós suplicamos por esta palavra. Abençoa a nossa família, cura os nossos doentes, reencaminha os que se perderam. Concede-nos a graça de um lar restaurado e saudável, Senhor. Nós invocamos o nome de Jesus. Nós clamamos por Teu sangue precioso para lavar todas as pessoas da nossa casa, libertando-as de todo mal e purificando-as de seus pecados. Pai amado, o Senhor sabe o quanto a nossa família tem sido atacada pela tentação e agredida pelas tribulações. Quando não somos feridos pelos desentendimentos e divisões, nós somos afligidos, Senhor, por problemas de fora, incompreensões, perseguição, ameaças, perigos, doenças. Portanto, neste momento, nós queremos entregar e consagrar cada pessoa de nosso lar ao Senhor, para que a graça que estamos recebendo aqui chegue também até lá, em nome de Jesus e por Teu sangue redentor. Nós somos responsáveis, Senhor, por muitas coisas que nos aconteceram. Somos culpados por muitos sofrimentos e divisões em nosso lar. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que fechamos o nosso coração ao amor, à compreensão, gerando discórdias e destruindo a paz entre nós. Perdoa-nos pelas vezes que nos ofendemos, pelas agressões, pelas mentiras e desprezo, com que nos desanimamos e ferimos uns aos outros. Tem misericórdia, meu Deus. Com Teu Espírito, lava-nos, purifica-nos de todo egoísmo. Perdão, Senhor, por toda humilhação que cada um de nós obrigou nossa família a passar, pelas incompreensões, pela má vontade em ouvir o que o outro tinha a dizer, por não respeitar, Senhor, seus limites, suas fraquezas, pelas vezes que isolamos alguém lá em casa, que fomos indiferentes uns com os outros. Perdão pelas vezes que fizemos crescer o rancor e a raiva contra a esposa, o marido, os filhos, os parentes. Perdão, meu Deus, perdão por todos os momentos em que agimos dominados pela raiva, fomos agressivos e violentos com aqueles que o Senhor nos confiou para amar. Destrói pela vitória da cruz toda a força de desprezo e frieza na maneira como nos tratamos, pelas tristezas que causamos a ponto de fazer com que a nossa família nos detestasse e até mesmo desanimasse na fé. Liberta-nos, Jesus, do ranço deixado pelas palavras malditas, pelas vezes que nos deixamos dominar pelos sentimentos de ira e ofendemos a Deus com palavras ultrajantes e levamos as pessoas a se afastar do Senhor. Nós te pedimos, sopra no meio de nós o sopro do Teu Espírito Santo, varrendo para longe das nossas vidas esse lixo espiritual, moral, emocional que nós mesmos ajuntamos.
Senhor, acende em nós o fogo do teu amor e faz brilhar em nós agora essa vida nova que a tua palavra nos prometeu. Porque por maior que seja a tribulação, Deus tem uma graça ainda maior. Por maior que seja o problema, se eu me achegar a ti, Senhor, tu te achegarás a mim, e juntos nós venceremos todo o mal. Cantemos ao Senhor. Levanta seu braço. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.